Quais são as principais alterações que a gente consegue observar na vesícula biliar? Uma das principais alterações que a gente consegue observar é a obstrução biliar. Então, a gente tem que lembrar que a vesícula biliar, através dos canalículos biliares, eles vão levar a bile até o trato digestivo desse animal. Então, qualquer processo que cause uma obstrução desses canais biliares, ele pode levar a um processo obstrutivo nessa vesícula biliar. Tem que se tomar cuidado que a vesícula biliar dilatada não necessariamente ela está obstruída e vice-versa. A gente tem, por exemplo, as obstruções parciais em que essa vesícula ela não está tão repleta, mas que tem a presença de uma obstrução parcial nesse órgão, né, nessa vesícula. Além disso, quando que a gente pode desconfiar ou quando a gente pensa em uma obstrução biliar? Os canais ou os ductos biliares, eles não são vistos ultrassonograficamente. Então, no animal normal, a gente não consegue observar esses canais, esses ductos no parênquima hepático. A gente consegue observar o ducto biliar comum, que é esse que está bem próximo aqui da vesícula biliar. E ele normalmente, né, ele pode estar até 0,4 centímetro. Acima disso, a gente já tem que pensar em uma obstrução desse ducto, né, e obstrução aí da vesícula biliar, tá? Então, essa é uma das principais alterações que a gente tem. Só que a vesícula biliar, ela pode estar obstruída, por exemplo, por um cálculo, por uma massa, mas a gente tem que lembrar da anatomia. Os ductos biliares, eles vão passar pelo pâncreas, tá vendo aqui, ó, o pâncreas, e vão jogar a bile aqui no duodeno. Então, qualquer processo que altere pâncreas e duodeno, ele pode causar uma obstrução na vesícula biliar. Então, toda vez que a gente tem essa obstrução, tem que avaliar pâncreas, faz parte da nossa avaliação ultrassonográfica, e avaliar se tem algum processo de alteração, tanto no pâncreas quanto no duodeno. Tá? E aqui a gente consegue observar esse ducto biliar extremamente espessado, mostrando aqui macroscopicamente, em uma laparotomia, né, o ducto extremamente aumentado, indicando para a gente uma obstrução. E ultrassonograficamente, como que a gente vai observar esse ducto, né, que está aumentado? Então, como a gente falou, os ductos, eles não são vistos no ultrassom normal. A partir do momento que eu consigo observar esse ducto aumentado, ou seja, é uma estrutura tubular anecogênica. Por quê? Porque tem líquido dentro dela, tem bile dentro dela. Então, o que a gente pode observar? Vesícula dilatada, pode ser um achado, e esse tubo que indica para a gente que é o ducto com a presença de líquido, a presença de essa estrutura anecogênica que normalmente não é vista no ultrassom de um animal normal. Aqui, outro exemplo. A gente percebe esse tubo anecogênico dilatado, né, por todo o parênquima hepático aqui. E aí vocês vão me perguntar assim, ó, como que eu vou diferenciar um vaso sanguíneo? Vaso sanguíneo é um tubo anecogênico de um ducto biliar. Aí a gente vai precisar do Doppler. O Doppler, ele vai mostrar
que quando eu tenho vaso sanguíneo, ele vai ter sinal positivo de Doppler. Quando eu tenho ducto biliar, ele não tem sinal de Doppler. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho Doppler, tá? E eu tenho vaso sanguíneo, vaso sanguíneo, vaso sanguíneo. E olha como essa estrutura, ela não tem sinal positivo de Doppler. Olha como essa estrutura, ela não tem sinal positivo de Doppler. Então, a gente vai pensar, se o aparelho estiver bem regulado, com Doppler regulado, né? A gente vai pensar em uma alteração em ducto biliar. Além disso, os ductos biliares, em relação aos vasos sanguíneos, eles são mais tortuosos em relação aos vasos. Então, isso também ajuda a gente pensar mais nos ductos biliares em relação aos vasos sanguíneos desse parênquima. Além disso, o que mais a gente pode observar? Essa obstrução, ela pode acontecer, além do que a gente falou da pancreatite, por exemplo, por uma massa ou um cálculo. Aqui a gente consegue observar uma estrutura formadora de sombra acústica posterior, indicando para a gente um cálculo. E aqui a gente consegue observar uma massa obstruindo esse ducto hepático aqui, tá? Esse ducto biliar. Então, a gente pode ter essa alteração, né, causada tanto por um cálculo quanto por uma massa. Além disso, a gente pode ter uma colangiohepatite ou uma colangite. Então, a gente tem um aumento desses ductos, que a gente pode perceber aqui, nessas imagens, esses tubos, né, anecogênicos, mostrando para a gente, aqui novamente com um Doppler, que essas estruturas em que o Doppler ele está negativo, indica para mim um aumento dos ductos biliares ou dos ductos hepáticos. Outra alteração que pode acontecer na vesícula biliar é o edema de parede. E a gente percebe aqui, ó, que nós temos delimitando essa parede entre essa parte mais hiperecogênica e a outra abaixo hiperecogênica, essa área mais hipoecogênica aqui, ó, tá? Indicando um edema de parede. O edema de parede, ele pode ter vários diagnósticos diferenciais. Dentre eles, por exemplo, um animal com hipoalbuminemia. Aqui outro exemplo, ó, de animal com hipoalbuminemia e olha o edema da parede. Aqui maior, né, do que aquela primeira figura. Então, aqui está a parede. E toda essa área aqui, ó, hipoecogênica, mostrando para a gente um edema de parede. Da mesma forma aqui. Consegue perceber a divisão que tem dessa parede? Então, nós temos aqui a parede e ao redor dela essa área mais hipoecogênica, mostrando aqui, por exemplo, nesses dois casos, uma hipoalbuminemia, tá? Além disso, essa parede alterada, esse espessamento de parede, ele pode estar presente, por exemplo, na colecistite, que é uma inflamação da vesícula biliar. Então, a gente tem, ó, espessamento da parede, olha como é que ela está maior, mais grossa, indicando, ó, uma inflamação nessa parede. Muito parecido com o que a gente vê na bexiga, que também quando tem um processo de cistite, a gente tem também o espessamento dessa parede. Aqui da mesma forma, espessamento de parede da vesícula biliar, tá? Outros exemplos, aqui a gente também tem esse espessamento de parede, a gente percebe, além do espessamento, presença de sedimentos, tá? Que a gente pode chamar aí de lama biliar, aqui da mesma forma,
parede espessada, indicando aí animal com colecistite. Aqui a gente tem um exemplo, a gente falou assim, ó, lama biliar normalmente é só um achado. Porém, essa lama biliar, quando ela começa a se organizar, quando ela começa a ficar mais espessa, isso tem que se chamar atenção. Então, aqui a gente tem um caso de lama biliar, mas olha o espessamento dessa lama, né, desse sedimento. Isso sim pode ser prejudicial ao animal. Então, essa lama biliar, ela tem que ser avaliada com muito cuidado. Ela pode ser apenas um achado, mas ela pode causar alteração nesse animal. Então, quando a gente tem, né, alterações de bioquímico, alterações de sinais clínicos do animal que pode estar relacionado com essa lama biliar começando a se organizar ou mais densa, isso tem que ter intervenção. Então, a gente tem que levar em consideração o que é normal, mas a gente tem que começar a se preocupar quando isso aqui acontece. E aí, a gente tem essa organização dessa lama biliar e a gente tem a presença de mucocele. A mucocele é um processo grave em vesícula biliar. Essa vesícula biliar, ela pode até se romper em casos específicos com a presença da mucocele. A mucocele, ela é essa lama biliar mais organizada e uma das características dela é a presença de alguns septos, ó, tá? Como se fosse uma roda de carroça, a gente fala. É bem característico dessa mucocele. Esse animal, ele tem que ser acompanhado, ele tem que ser tratado e, em alguns casos, é recomendado, né, a retirada cirúrgica dessa vesícula. Alguns outros exemplos, né, dessa lama mais organizada, no caso de mucocele. Então, a gente tem bem característico assim, ó, com essas septações, né, ó, aqui também presença de mucocele, já com uma imagem diferente, aqui da mesma forma. Então, um caso mais grave de lama biliar, né, que a gente chama, mas uma lama mais organizada. Outro exemplo de mucocele, então a gente tem uma vesícula extremamente dilatada, com as septações, mostrando aí uma imagem bem característica de mucocele. Né? Aqui da mesma forma, um outro corte dessa vesícula, mostrando essa lama biliar mais organizada. Aqui a gente tem um exemplo do que pode acontecer com essa vesícula. A mucocele, por exemplo, ela pode levar à ruptura dessa vesícula biliar. Então, esse animal, né, com essa ruptura, a gente já tem aí um caso de emergência, a gente precisa de atender, né, esse animal pensando aí nessa ruptura de vesícula. Então, uma das consequências que pode acontecer na mucocele é a ruptura de vesícula biliar. Aqui a gente tem um vídeo mostrando um animal com mucocele atendido na nossa rotina. Então, a gente tem uma vesícula bem dilatada e olha a organização desse muco, dessa lama biliar, desse sedimento aqui dentro, mostrando para a gente uma mucocele. Da mesma forma, aqui também, né, a gente tem uma vesícula bem dilatada e olha como a gente tem essas septações, ó, né, essa organização aí dessa lama biliar, tá? Então, também um caso aí sugestivo de mucocele. Para terminar, da mesma forma que a gente viu lá na bexiga, a gente também tem essas estruturas hiperecogênicas, muitas vezes formadora de sombra acústica, que são as colelitíases. Então,
a gente tem, né, os cálculos na bexiga e a gente pode ter os cálculos na vesícula biliar. E esses cálculos, eles podem causar uma inflamação, uma irritação de parede, e eles podem estar associados, por exemplo, a um aumento de espessura de parede e esse processo inflamatório dessa vesícula. Então, da mesma forma que a gente tem lá na bexiga, aqui também a gente tem esses cálculos, ou também chamados, né, de colelitíase na vesícula biliar. Calma aí, veterinário. Não podemos continuar passando esse vídeo por aqui, por causa do conteúdo, né? Mas quer assistir essa aula completa? É só fazer o cadastro aqui, ó, no VET Profissional.